Ei pessoal, como vocês estão hoje? E aí pessoal, tá direito? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem, correndo atrás dos seus sonhos. No devocional de hoje falaremos sobre: seu chamado é para exaltar a Deus? A palavra do Senhor nos diz dessa seguinte forma: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, que sendo Deus se fez em forma de homem, se entregou por nós. Nada façamos por vanglória, nada façamos para orgulho nosso. Tem homens e mulheres de Deus que são usados tremendamente, e quando pegam o microfone, a graça do Senhor ela resplandece de uma forma que nós sentimos aquela virtude na nossa vida. Quando eles começam a orar, quando eles sobem no altar e começam a pregar, você não consegue ficar com sua boca fechada. Você começa a dar glória a Deus, você começa a dar aleluia, você começa a exaltar o nome do Senhor. Porque aquela pessoa, o chamado que ela tem, a missão que ela tem sobre essa terra é exaltar o nome do Criador, é exaltar o nome daquele que deu a vida por nós. Ele não está ali para ser o melhor, ele está ali para servir a todos, ele está ali para poder fazer a vontade de Deus para que venha ser salvo a humanidade. Quando os pregadores sobem no altar e nós falamos, meu Deus, que essas horas não passem, de tão maravilhoso estar ouvindo essa palavra. Agora tem pessoas que sobem no altar, que começam a contar, não porque comigo é assim, eu passei por ali, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu ali, eu lá, tudo começa a usar o seu eu. Se a palavra é para exaltar o nome do Senhor, se a palavra é para exaltar o Criador de todas as coisas, por que nós vamos fazer isso? Por que chegarão para nós, nossa irmã, que bênção hoje a mensagem, glória a Deus por isso. Mas essa glória seja dada a Deus porque Ele te usou. Quantas pessoas admiram pregadores? A gente admira aquela pessoa que é usada por Deus. Não o idolatre. Você pode admirar Deus usar aquela pessoa, mas não use aquela pessoa como uma idolatria na sua vida. Eu idolatro fulano de tal porque fulano de tal é tremendo. Não. Eu adoro a Deus com a forma que Deus usa aquela pessoa. Ele usa quem Ele quer, na forma que Ele quer, na hora, no momento, da maneira que Ele acha melhor. Mas quem se entrega, Ele vai usar muito mais. Quantas pessoas dizem, gostaria de pregar como você? Quantas pessoas dizem, gostaria de ser usada por Deus como você? Nunca será. Na igreja pode ter 100 pastores. Os 100 pastores, nenhum dos 100 vai pregar igual ao outro. Deus pode dizer para os 100 pastores, abre a palavra do Senhor no primeiro capítulo e versículo de Gênesis. Todos eles vão abrir. E cada um vai entregar um recado diferente, porque a palavra do Senhor ela se renova. Então, se tu quiser ser um vaso de honra, se tu quiser exaltar o nome do Senhor e não você ser exaltado, deixa que o Espírito Santo de Deus te conduza. Na pregação, na evangelização, no louvor, na profecia, nos mistérios. Deixe ser conduzido pelo Espírito Santo. Ele é sábio. Ele é o que nos conduz ao nosso caminho da salvação. É com Ele que nós temos que caminhar todos os dias. Então tu imagina, o seu chamado é para exaltar a Deus. Você pode ter um grande nome na sociedade, pregador fulano de tal, mas mantenha a humildade, mantenha a sinceridade. Que o teu nome se expanda pelo mundo, como foi de Paulo, como foi de Pedro, como foi de João, como foi Abraão, como foi o próprio Cristo. Mas sem ser exaltado a carne daquele homem, aquela matéria, mas sim o nome do Senhor foi exaltado.
em Abraão todas as nações seriam benditas. Paulo prega para rico, prega para rei, prega para gentio, prega para todo tipo de pessoa. Pedro, que era um homem duro de coração, Cristo falou: digo tu te converter, Pedro, tu há de anunciar o meu evangelho. E quando ele é transformado pela palavra, pelo Espírito Santo de Deus, não é mais Pedro que vive, mas Cristo vive em Pedro, e Pedro começa a pregar o evangelho. João aparece no deserto dizendo: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? A exaltação não era para João, a exaltação não era para Pedro, a exaltação não era para Paulo, mas era para que o nome do Senhor vinha a ser glorificado. Paulo entra num templo e está escrito um altar ao Deus desconhecido. E quando ele começa a abrir a boca, ele começa a dizer para aquele povo que aquele Deus que eles achavam que era desconhecido, ele vive, ele reina para sempre. Ele não era uma matéria palpável, mas sim estava dentro da pessoa. Quando ela abria o coração, deixava ele entrar e ele fazia morada. Então eu quero dizer uma coisa para a igreja: seu chamado é para exaltar a Deus? É para que Deus venha ser glorificado? Ou você está exaltando a si mesmo? Ou você está exaltando a sua própria pessoa? Então examine as escrituras e não se confunda. Glória passageira era coisa de publicano e fariseu. Mas quando Deus ele te exalta, quando Deus ele te honra, quando Deus ele te coloca no patamar para poder pregar o evangelho dele, todos vão vir te elogiar, mas para a glória de Deus. Todos vão vir falar bem de você, porque você tem pregado a palavra, tem pregado a verdade, tem pregado o evangelho, tem pregado o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então eu quero dizer uma coisa para a igreja hoje: o seu chamado, que seja para que o nome do Senhor venha a ser exaltado, que você se torne um grande profeta, que você se torne um grande pregador da palavra, um grande cantor do evangelho, mas que toda a glória que vim, você entregue-a para Deus, entregue-a para o Senhor, para que o nome dele venha a ser glorificado. Irmã fulana é uma bênção, chama ela para pregar na sua congregação, porque ele viu em você o Espírito Santo, ele viu em você a graça do Senhor. O pastor fulano de tal, pensa numa pessoa humilde, pensa numa pessoa simples, mas quando pega o microfone, a igreja não se contém. O Espírito Santo desce na igreja, a glória do Senhor resplandece dentro da igreja, a unção do Senhor desce dentro da igreja de uma forma que a igreja não se contém. Sabe por quê? Quando a presença do Senhor tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio de vós. Ali a graça do Senhor, ela resplandece. Mas isso não significa que muitos não terão... Isso não significa que muitos não hão de querer te elogiar para ver se você se gabe. Para você falar: realmente eu prego muito, é porque eu orei muito, eu jejuei muito, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Os publicanos faziam isso, ficavam de pé, oravam em voz alta para chamar a atenção daquilo que ele tinha feito. Recebiam o galardão, o elogio do homem. Mas quando aquele homem ficou lá atrás, disse: eu não sou digno nem de chegar diante do seu altar, Jesus fala, ele volta para casa justificado. Aquela mulher que ungiu os pés de Jesus, o dono da casa falou: se ele soubesse quem é essa mulher que está tocando nos seus pés, ele jamais permitiria. Mas ele falou: meu amigo, ela está se humilhando, ela está buscando a minha presença, ela está buscando a minha face, ela está se humilhando diante de mim. Tu acha que eu não conheço ela? Seus pecados foram perdoados. Então eu quero dizer uma coisa, igreja: entenda o lado espiritual do chamado que Deus tem contigo. Entenda o lado espiritual do teu nome. Muitas das vezes já está sendo falado no mundo inteiro como Deus tem te usado. Veja isso como lado espiritual, como glória para Deus, como glória para o Senhor. Mundialmente falando, você é reconhecido. Glória a Deus por isso. Porque tu tem sido um instrumento de honra na presença do Senhor.
Tu tem sido um instrumento nas mãos de Deus, que até o inferno estremece quando tu começa a orar, porque o chamado que tu tem, os dons que Ele colocou nas suas mãos, é porque tu és um vaso precioso para Ele. Então, quando o Senhor te usar, quando você for esse instrumento usado por Deus, que você glorifique o nome dEle de todas as formas. Ah, foi para as rádios, foi para as redes sociais, que fulano de tal é uma bênção. Dobra seu joelho e agradeça a Deus que pelos 4 cantos da terra o seu nome foi com o Evangelho. O seu nome foi, mas a palavra do Senhor também chegou naquele lugar. Assim como Paulo foi em muitos lugares, passou por vários lugares. O nome de Paulo ficou lá com o legado de Jesus Cristo, com a mensagem de Jesus Cristo, que era pregar o arrependimento. A atitude de Abraão foi reconhecida até hoje pela obediência à voz do Senhor. Então a exaltação não é para Abraão, mas pela obediência dele a Deus. Hoje Deus tem abençoado milhões de pessoas. É isso que eu quero te dizer, que através do seu nome o Evangelho possa expandir, não pregar você, mas através de você o Evangelho ser glorificado na boca do mundo, na boca do gentio, na boca de publicano, de fariseus, de pessoas que gostam de contenda. Tá falando de quem? De fulano? Não abra a boca para falar de fulano, porque fulano é uma bênção na presença de Deus, fulano é uma bênção nas mãos do Senhor. Estou falando porque eu conheço. Isso é honra ao nome do Senhor. Isso é exaltar o nome do Senhor. Então o seu chamado seja para exaltar o nome de Deus. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e faça parte da nossa família. Valeu!